não lenta, mas calma, tranquila, para que os alunos consigam entender, os ouvintes principalmente, porque na época tinha alguns podcasts, mas eles eram mais para muito, muito, muito avançado, e geralmente era uma coisa mais informal, aquela coisa de um amigo chega, vai conversar com outro, aí começam ali a bater um papo, e de repente passam por três, quatro, cinco assuntos, sem ter um foco específico. Então, comecei o podcast por necessidade de aula, porque eu precisava de materiais para Uhum, utilizar na aula, hum, e ele acabou crescendo para além das aulas. E hum, foi hum, uma surpresa para mim, para falar a hum, verdade. Eu não hum. esperava tanto. Exatamente. Portanto, o teu foco ou uma inspiração, pelo que eu percebi, foi criar conteúdos que são orgânicos, quer dizer, soam natural, mas ao Uhum. mesmo tempo, tu quando crias, estás consciente que estás a criar para uma certa audiência, o teu público-alvo, e, portanto, tens consciência das estruturas sintáticas que estás a usar, se calhar usas frases mais curtas, estruturas mais Uhum. simples, é isso? Estou a perceber bem? Está assim, está Hum, percebendo bastante bem, está entendendo tudinho, hum, porque quando eu faço esses episódios, é exatamente como você falou. Eu faço eles por um interesse pessoal, mas eu tenho a consciência de quem é o público que vai receber aquilo. No caso, eu tenho que dizer que eu tenho muita sorte, porque o público está comigo todos os dias conversando individualmente nas aulas. Então, tipo, às vezes eu consigo feedback na hora, às vezes quando eu gravo alguma coisa e fica num nível muito mais alto, em dificuldade, os alunos me dão um feedback e dizem: Ó, professor, acho que o senhor foi ali um pouco além da conta. E aí eu vou, no próximo episódio, eu reduzo um pouco. As hum, frases eu tento estruturar, como você disse, simplificar um pouco a sintaxe, mas hum, sem deixar simplória, né, uma coisa hum, acessível, mas hum, não básica, que não vai ser um desafio hum. nenhum. E tem uma pesquisa também de vocabulário que eu costumo fazer. Ok, porque eu acho que há aqui uma certa confusão, porque as pessoas falam muito em imersão, método natural, e claro, Hum. é tudo muito atrativo e faz sentido, mas obviamente que nós podemos ter uma imersão, ligas a rádio e apanhas um noticiário ou apanhas um debate político, é imersão, mas quem está no nível A2, B1 vai ter uma audição mais passiva, a nível semântico não vai apanhar muito. E depois tens a Uhum. imersão que tu fazes, são conteúdos imersivos, mas tem um tópico delimitado. Isso faz toda a diferença, não é? Logo à Uhum. partida, a pessoa que está a ouvir sabe, ok, o Eli está a falar sobre este tema. Isso faz toda a diferença. Depois, o ritmo da fala também parte do princípio que está um pouco ajustado, não artificialmente lento, mas talvez da forma como eu estou a falar, relativamente pausada, certo? Uhum. Sim. E isso faz toda a diferença. E depois, novamente, as estruturas sintáticas, portanto, a complexidade também está ajustada ao público Uhum. alvo. Agora, a minha questão é esta: o teu público-alvo não é homogéneo. Existem Não. diferentes níveis. Como é que tu Uhum. geres essa parte? Tu fazes um compromisso, tiras a média ou crias diferentes tipos de conteúdos com diferentes complexidades? Pro podcast principal, eu faço exatamente isso que você falou na segunda parte. Aliás, na primeira parte, que tipo, faço um compromisso ali, eu chego a um meio termo. E dentro do próprio podcast, eu tento reproduzir um pouco o que eu vivia nas aulas que eu tinha nas escolas, que eu dei aula de inglês. Oficialmente, eu sou professor de inglês, não sou professor de português. Vim ser professor de português na segunda formação, porque, Uhum. tipo, inglês estava cansando muito. E aí eu disse, não, gente, português é mais legal. Muito legal também. Inglês também é legal, viu, gente? Se vocês estiverem vendo isso daqui, aprendam inglês também. Mas português é mais legal. Tá aqui o Pedro para mostrar. Mas eu costumo criar os conteúdos diferentes para diferentes públicos. Às vezes, desculpa, Pedro, eu às vezes pego três assuntos, aí eu vou puxando aqui, eu vou deixar os assuntos dos podcasts diferentes aqui, vou pegar de volta do Hum. principal. Porque
Tem uma teoria de aprendizagem do Vygotsky, que ele fala sobre a zona do desenvolvimento proximal e de que o aprendizado é feito socialmente, né? As pessoas têm que estar em contato umas com as outras. Eu faço o conteúdo imaginando que os alunos vão pegar aquele assunto e vão falar com as pessoas com quem eles conhecem sobre aquele assunto já para utilizar. E eu acho muito legal que eles fazem isso mesmo. Às vezes eu tenho um feedback, eu falei de um verbo uma vez, botar, que é Hum, muito comum aqui no Brasil, sim. especialmente no Nordeste. Hum, E aí um aluno que é casado com uma mulher de São Paulo, ela deu um feedback para ele. Ela disse: quem bota é galinha, hum. que a galinha bota ovo. Ok. Aí eu fiquei, nossa. Então, no conteúdo eu vou fazendo eu tenho esse propósito de que eles usem com outras pessoas para poder ter aquela interação. Hum, E também dentro do próprio conteúdo, eu vou criando como se fosse um andaime para eles poderem subir, por assim hum, dizer, ou hum, progredir no conteúdo comigo. Aí hum, esse andaime fica por conta das frases que eu escolho. Eu repito muita frase ou muita estrutura quando eu vou dar uma certa explicação, por exemplo, ou seja, no hum, entanto, essas hum, hum, expressões de hum, transição, por hum, assim dizer. hum, Que se uma pessoa escuta 3 episódios, ela fica hum, treinada hum, a, esse ponto aqui é importante, hum, esse ponto aqui é uma explicação, aqui é um vocabulário hum, novo. Então hum. vou tentando fazer isso. Eu acho esse ponto muito interessante desses fillers, dessas expressões de articulação, porque ao fim e ao cabo é isso que fazem, ajudam-nos a articular, ou Uhum, seja, não é? Portanto, eh, acho muito importante porque isso ajuda-nos imenso a soar de uma forma mais articulada. Estou a pensar das pessoas que estão a uhum, aprender. Se sim, elas se habituam a dizer isto é, ou seja, uhum, portanto, assim sendo, se isso começa a ficar quase como um tique, é muito positivo porque vai dar mais tempo para essas pessoas pensarem no que vão a dizer a seguir, cria uhum, esta sensação de fluência. É o que é mais articulado. E isto, o teu podcast, materiais como o teu podcast, acho que ajudam muito nesse aspecto, porque, como tu disseste, tu repetes muito essas expressões. E as pessoas, mesmo que não estejam conscientemente a tomar nota, aquilo uhum, entra, aquilo vai entrar, certo? E isso é outra coisa que eu também gosto de frisar aos meus alunos: é, ok, às vezes nós ouvimos um material, um podcast, com uma atitude deliberada para ouvir, perceber, interpretar, entender. uhum, Mas outras vezes, se temos um material mais avançado, não uhum, precisamos às vezes de estar fixados, obcecados com a sim, semântica. Às vezes é tudo uma questão de estar consciente o que é que eu estou a fazer neste momento. Ou seja, uhum, um aluno do nível intermédio que liga o rádio assim à toa e apanha um debate qualquer com 4 pessoas a falar, não uhum, vai perceber muito semanticamente, mas pode sempre tirar bom partido. Se, por sim, exemplo, se focar nestas pequenas palavras, no que é que as uhum, pessoas, que sons é que as pessoas fazem quando hesitam, os sons, a pronúncia. Ah, portanto, eu acho que tudo depende daquilo, o que é que nós estamos a fazer quando estamos a praticar, sim, certo? Mas no teu caso, pelo que eu estou a perceber, o teu podcast, obviamente, tal como os meus materiais que eu desenvolvo na minha plataforma, estão muito uhum, focados para dar esses andaimes aos alunos, portanto, para exato, que eles semanticamente possam enriquecer o repertório e evoluir, uhum, certo? exato. Hum, E nesse caso eu faço muito isso porque, como eu disse, eu tenho muita sorte de estar em contato com a audiência assim, pessoalmente cara a cara, hum, que é uma coisa legal. E eles me falam, por exemplo, como é que eles consomem os podcasts. hum, Então, a maioria vai fazer uma caminhada, coloca lá o fone de ouvido, dá uma volta, vai escutar e enquanto eles escutam, porque é mais ou menos, cada episódio tem 40, 50 minutos, é o tempo de uma boa caminhada para eles. Eles uhum, dão uma caminhada, vão prestando atenção, mas não é um foco total.
porque eles estão caminhando, estão dando uma volta, de ter cuidado com o ambiente. E aí, quando chegam em casa, dão uma olhada nas notas que eu disponibilizo, que sempre fica na descrição do podcast, tem um monólogo a partir do qual eu trabalho com os alunos, e aí eles revisam isso e fixam aquele conhecimento. Na maior parte, eles são bem casuais, eles estudam, mas não é aquela coisa de você se sentar e ter que estudar tudo e consultar cada palavra no dicionário, não é exatamente assim. É mais dar uma olhada, escutar, repetem algumas expressões, olham aquelas expressões na escrita, que fazem aquele caminho tipo escutar, repetir, depois ver, aí repetir de novo. E aí eles começam a usar nas conversações com amigos, familiares, ou até comigo também. Então dá Certo. uma ajuda. A repetição realmente é um elemento chave na aprendizagem, não é? Isto eu costumo utilizar a analogia de quando pintamos uma parede que está em Uhum. bruto, é o cimento, nós temos que dar muitas demãos, eu não sei se é uma expressão que utiliza no Brasil, demão. A primeira demão vai ficar mais branquinho, mas ainda se vê muito o cimento, o cinzento por trás. Temos que dar uma segunda demão. Já fica melhor, mas ainda não está branco. Eu acho que a aprendizagem de uma língua é muito por camadas, por Sim, repetição, não é? A sim. gente vai assimilando cada vez de uma forma mais profunda. Olha, tu no teu, portanto, se falas-me em 30, 40 minutos, eu acho que é um formato bastante longo. Tu disponibilizas as transcrições ou só excertos? Como é que tu geres essa parte? Se o aluno Ah, quiser ler. normalmente o monólogo principal, que é o que eu eu parto normalmente de um monólogo que eu crio. Eu queria fazer um diálogo, só que é um pouco difícil arranjar a pessoa para estar no mesmo horário disponível, esse negócio assim. Hum, hum, Inclusive, eu tenho que dizer, já achei até um milagre a gente conseguir sincronizar os horários aqui, porque você está na Europa, eu estou aqui no hum, Brasil. hum, hum, Tem essa diferença do fuso, né? hum, Mas eu parto de um monólogo, mais natural, e eu deixo esse monólogo disponível para consulta. Eu coloco ele na descrição dos podcasts, que aí se a pessoa vai num agregador qualquer, vai no Spotify ou vai na Apple Podcasts, essas coisas assim, eles têm o acesso àquilo ali. A partir daquilo ali, eu grifo ou destaco aqueles termos que eu estou explicando, que são o foco da coisa, e eles podem só fazer uma listinha, guardar, ou fazer um vocabulário de Anki, que alguns fazem. hum, Eu tenho materiais adicionais que eu uso durante as aulas, mas esses hum, eu não preciso disponibilizar, que realmente a maior parte das pessoas que escutam usam só o monólogo e já partem dali. estou a perceber. Certo. É uma boa estratégia. Acho que sim. Acho que funciona, é prático. Hum. Olha, se aqui as pessoas que nos estão a ouvir quiserem entrar em contacto contigo, qual será a melhor forma? O que é que tu Ah, sugeres? eu fico brincando com os meus alunos que, se eles tiverem alguma pergunta ou dúvida, eles podem enviar um e-mail, podem entrar no site, que é portuguesewithele.com, lá e falar no contato. Podem falar por qualquer uma das redes sociais, que sou eu por trás de todas. Então, aqui no Instagram podem me mandar uma mensagem, lá no Facebook ou no YouTube também, que eu estou por lá. Hum? E eles também podem bater palmas à meia-noite na frente do espelho com a vela acesa e talvez eu apareça. E talvez apareças, não é? Pois Uhum. tu és um pouco como eu, é um one man show. Tu estás em todo Por lado, é aí. quase omnipresente. Está bem, e o teu handle está em cima da tua imagem, portanto, Ah, @PortugueseWithEli, e isso é o que tu usas nas redes sociais, portanto é fácil as pessoas encontrarem-te. Olha, foi um prazer a falar contigo. obrigado. Obviamente que haveria muito mais para falar, mas fica para uma próxima. Podemos fazer outros live streams ou vídeos deste género. Agradeço muitíssimo a oportunidade e se precisar, estamos aqui. Quiser falar sobre qualquer outro assunto que seja, por exemplo, comparações de Brasil, né? O Claro. português que você falou, Esses são muito alemão. populares, sim, podemos fazer. E existe muito, muito, muito para falar sobre em termos de comparação, a nível, claro, pronúncia é grande, mas depois a nível de semântica, vocabulário, a nível mesmo de gramática, de estruturas. Acho que é um tema rico e eu estou aberto. Vamos fazer isso, Eli. Vamos fazer. Sim, vamos para a frente com isso. Mas Olha, diz.
Eu não só ia agradecer mais uma vez, porque eu realmente fico feliz de poder participar. Ora, Muito essa, obrigado. o gosto foi meu. Muito obrigado. Fica bem e até breve. Até breve.